E aí, terceirão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Semana passada começamos o segundo bimestre falando sobre o positivismo. E veja que nós estamos estudando assuntos muito próximos dos nossos dias atuais, porque é século XIX, então nós já estamos falando aí de 100, 200 anos antes desse período que estamos vivendo. E é muito legal a gente perceber o quanto isso nos influencia até hoje, né? Falamos do positivismo, da bandeira, ordem e progresso, dessa ideia, né, da ciência como uma religião e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre o idealismo, que é um movimento bastante interessante, e depois sobre o materialismo histórico e dialético. Veja, dentro do idealismo, a gente tem a presença do grande precursor, que é o Hegel, Friedrich Hegel, que é um filósofo alemão. E para começar a entender esse homem, o pensamento dele, a gente precisa fazer uma diferenciação do pensamento dele com o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles. Porque Platão via o sujeito da realidade como seres distintos, certo? Então eu tenho aqui o mundo sensível, o mundo das percepções, eu tenho ali o mundo das ideias, o mundo inteligível. Platão vai trabalhar muito com essa dicotomia, com essa separação das coisas, com essa individuação das coisas. Já para Hegel não. Para Hegel a realidade e o ente e o sujeito são uma coisa só, é uma integração. Não é? Eles estão unidos em muitos aspectos. Então essa é uma diferença do pensamento do Hegel para Platão. E a diferença do pensamento dele para Aristóteles é que, para Aristóteles, a realidade é como uma substância. Então ele não via assim, ele via que a realidade é como um movimento racional. Então veja, o próprio Hegel ele vai entender a história da humanidade como uma evolução racional, tá? É como uma experiência de progresso do espírito na direção da liberdade. Então, Hegel vai tentar meio que racionalizar todo o processo histórico humano, encontrando o seu sentido, desvendando os seus ciclos, entendendo como aquilo dialoga entre si, formando, com o passar dos anos, uma grande evolução. Então, vamos dar uma olhada nesse cara aí. Veja, o sistema filosófico de Hegel consistia na questão da dialética. Para você compreender a dialética, veja só, funciona da seguinte maneira. Para Hegel, tudo na história da humanidade é representado por uma tese, que é um pensamento, uma ideia, uma afirmação categórica. Você tinha, em reação a essa tese, uma antítese, seria a contrariedade a essa tese, ou seja, os pontos que essa tese não abordou, o ataque, a crítica a essas teses. E, como resultado do diálogo entre a tese e a antítese, você tem como resultado disso a síntese, que seria um pensamento que brota dessa dinâmica dialógica. Tá? Então, para Hegel, os diferentes períodos da história podem ser vistos como um diálogo, uma conversa que vai da tese para a antítese, sempre formando uma nova síntese. E essa síntese vai passando um pouco de tempo, ela vai recebendo algumas críticas, vai recebendo mais uma antítese, porque essa síntese também é como se fosse uma tese, e ela vai gerando novas sínteses até a gente chegar no período em que nós estamos. Veja, então, a ideia de mundo de Hegel é uma ideia de progressividade, de progresso, de crescimento, de amadurecimento, de tal maneira que a humanidade, pouco a pouco, vai conversando e dialogando sobre os assuntos e vai criando teses, antíteses e sínteses cada vez mais maduras, mais elaboradas, na direção do verdadeiro conhecimento, da verdadeira liberdade e da verdade. Veja, então, é interessante entender o método dialético, né? Ou dialógico, porque isso ele encontra também no próprio Platão.
é algo que ele vai trabalhar lá em Platão. Platão também tinha um pouco dessa ideia, mas do ponto de vista pessoal, para conversar com seus pares lá em Atenas. Então ele utilizava a dialética não como uma construção histórica, mas como uma ferramenta para se encontrar o conhecimento do ponto de vista da busca pessoal. Então eu converso com o outro e eu vou percebendo o quanto eu sei sobre aquele assunto, eu vou ajudando o outro a perceber a sua ignorância e juntos vamos na direção do conhecimento a partir do diálogo. Esse é o conceito de dialética em Platão, mais individualizado, vamos dizer assim. Agora, Hegel pega essa ideia e a transforma em algo metodológico para se avaliar e se interpretar a história da humanidade, entendendo a história da humanidade como uma história dialética. Lembrando que ele recebeu toda uma bagagem histórica do positivismo. Então, a ênfase é sempre na razão, a ênfase é na ciência, a ênfase é naquilo que pode ser comprovado, a ênfase é deixarmos de lado sempre aquilo que é percebido apenas do ponto de vista do mundo sensível, daquela coisa da doxa, da opinião, daquilo que não tem base na realidade, mas é apenas um sentimento, uma percepção temporária. Então nós estamos falando de alguém do século XIX e principalmente um filósofo alemão. Então a racionalidade dos alemães é muito conhecida e muito elogiada nesse sentido, né? Colocar a razão acima de qualquer tipo de emoção ou de percepção temporária ou uma percepção precipitada da realidade. Essa é a palavra, precipitada. Veja, esse progresso que Hegel vai dizer que a humanidade está pouco a pouco participando dele, ele vai chamar esse progresso de progresso do espírito, né? É progresso da mentalidade. E ele vai dizer o seguinte, que toda a história da humanidade passa por alguns estágios de percepção, dividindo novamente em três possibilidades, em três etapas de progresso humano. O espírito subjetivo, que é aquele momento em que o espírito se reconhece como natureza, como consciência individual. Quer dizer, esse aqui é o aspecto de toda criança, né? Que vai tendo uma consciência de si no mundo, se reconhece como natureza, como consciência individual. Depois você vai ter um espírito objetivo, que é o momento em que você se reconhece como cultura, fazendo parte de um coletivo. E é nesse momento que a gente gera as instituições, a moral, o direito. Quer dizer, fazem parte desse momento de consciência, esse segundo momento que ele vai chamar de espírito objetivo. E depois tem o espírito absoluto, que é o momento em que o espírito se reconhece como arte, religião e filosofia. No caso, para Hegel, a arte, a religião e a filosofia representam o estado de espírito mais maduro, mais completo que a humanidade pode alcançar. Então é claro que há um reconhecimento desse progresso do ponto de vista pessoal, vamos dizer assim, individual, mas a avaliação dele tem muito mais a ver com a humanidade se amadurecendo no seu próprio espírito. Então é bastante interessante. Para Hegel, por exemplo, ele entendia que é possível, inclusive, amadurecer a nossa consciência filosófica. Para Hegel, é possível amadurecer daquele estado de busca pela sabedoria, que seria a filosofia, para um estado em que aquela sabedoria é vista em nós e é internalizada e externalizada em nossas ações. É muito interessante até mesmo a visão dele a respeito do futuro. Por exemplo, Hegel não gostava de lidar com essa questão de o que vai acontecer, né? Ele entendia que o futuro era algo, vamos dizer assim, perfeito em relação ao passado, porque o futuro representaria o progresso da humanidade, mas os olhos dele não estavam fitados ou fitos no futuro. Para Hegel, o que a gente tem que estudar é o que aconteceu, é o presente e o passado. Tanto que ele compara a filosofia e o papel da filosofia
com a coruja de Minerva, que eu até coloquei aí, que é a versão romana da divindade grega Atena. E a coruja de Minerva era uma ave mitológica que levantava voo apenas ao cair do dia, ou seja, depois que os acontecimentos já tivessem ocorrido. Então, como é que de fato há evolução, progresso, avanço na mentalidade de Hegel? Quando a gente pega os acontecimentos, o que de fato é, nós não vamos ficar lidando com alusões ao futuro, com pressuposições ou com previsões do futuro. Não, nós vamos lidar com os fatos. E a partir desse fato, nós vamos construindo uma mentalidade cada vez mais evoluída, lidando com a tese, trazendo uma antítese e resultando em uma síntese. Guardem isso no coração, tá? Tese é aquela afirmação primária sobre qualquer coisa no universo. Antítese é a crítica a essa tese. É você rebater essa tese com outras possibilidades que essa tese talvez não tenha compreendido, não tenha levado em consideração. E do combate, da dialética, do diálogo dessas duas coisas, da tese e da antítese, nós temos o resultado, a síntese, que é o resultado dessas duas coisas, desses dois dialogando entre si. E é claro que o pensamento de Hegel não era perfeito e foi muito criticado, inclusive sofreu essa tal da antítese por muitos filósofos de sua época. Inclusive, muitas pessoas utilizaram os pensamentos de Hegel para dar base para o seu próprio autoritarismo, porque os pensamentos de Hegel, chegando ao seu extremo, pode conduzir a uma pessoa achar que existe um pensamento mais evoluído, um povo mais evoluído do que o outro, e esse povo mais evoluído do que o outro teria supremacia, poderia exercer algum tipo de domínio. Então, a gente pode até fazer uma conexão desse pensamento com o nazismo alemão, e a gente poderia conversar bastante sobre a influência do pensamento de Hegel no nazismo. Seria tema para uma outra aula. Bom, nesse primeiro momento, para não encher vocês de tantas informações, o que eu quero que vocês façam, na página 9, vocês têm um texto que é a Dialética dos Princípios Nacionais, que é um texto do próprio Hegel, ok? E vocês vão fazer esses exercícios que estão aqui no rodapé da página. Leiam esse texto e façam esses exercícios. Veja só, com base em seus conhecimentos históricos e sobre o idealismo hegeliano, discuta a questão a seguir com os colegas. Claro que você não vai discutir com os colegas, mas responda as seguintes questões aqui embaixo. Ó. Você considera que toda transformação social representa progresso em relação ao passado? Que na ideia de Hegel era assim, né? Sempre é nessa ordem, uma tese, antítese e uma síntese. E em tese, essa síntese é uma evolução dessa tese inicial. Será que na história da humanidade isso é verdade? Você considera isso? Sempre é uma direção, sempre há crescimento na direção da maturidade? Ou será que há períodos históricos que representam, vamos dizer assim, um decréscimo? Um regresso a coisas que já tínhamos evoluído e passamos a agir de maneira primitiva. O que você acha sobre isso? Coloque aí no caderno, na matéria de filosofia, qual é a sua resposta para essa pergunta, tá bom? Pausa o vídeo nesse momento, faça essa resposta e depois volta aqui para a gente terminar a nossa aula de hoje. Bom, para encerrarmos a aula de hoje, eu queria dizer que um dos maiores críticos desse pensamento de Hegel foi Marx e Engels. Marx foi aquele que fundou aquilo que a gente chama de materialismo histórico e dialético. Veja, a visão de Marx ia para outra direção. Enquanto Hegel tratava da história humana, dialogando entre tese, antítese e síntese, para Marx o problema da humanidade, ou a leitura que deveria ser feita acerca da história da humanidade, consistia na luta de classes.
ou seja, é a relação entre a burguesia e o proletariado que deveria ser entendida historicamente como uma luta que construiu toda a história da humanidade. Então veja só, o marxismo justamente vai trazer essa ideia do materialismo. Ó. O termo materialismo surgiu na antiguidade para nomear teorias que explicavam a realidade por meio das suas causas materiais. Posteriormente foi aplicado ao pensamento marxista, que estamos falando agora, segundo o qual os acontecimentos históricos, as relações sociais e as formas de pensamento eram determinados por fatores econômicos, tais como o trabalho e a produção dos meios de subsistência. No caso, é a luta entre classes. Eu vou ler aqui para vocês o penúltimo parágrafo da página 10. Ó, Marx e Engels ressaltavam ainda que o conjunto de condições concretas de existência, ou seja, a condição econômica do indivíduo, é que determina a consciência do indivíduo. E não o inverso, não é o indivíduo que determina a consciência da existência, mas é o contrário. Então, nesse contexto, Marx denunciou que as formas de pensamento, na verdade, sofrem uma manipulação por meio da ideologia, ou seja, de ideias que são difundidas pelas diversas instituições sociais como sendo naturais, universais e racionais, quando na verdade são constituídas historicamente em prol dos interesses da classe dominante. Você já deve ter ouvido sobre o marxismo. Quer dizer, seria uma classe dominante que determina a maneira ou aquilo que deve ser considerado como o jeito certo de se pensar, o jeito natural de se pensar. Porque é a classe dominante que determina o modo de viver sobre a Terra. Tá? Então, Marx sempre vai enxergar tudo pelo viés dessa luta de classes. É a classe dominante contra a classe dominada, vamos dizer assim. Então, para possibilitar o progresso da história, a classe oprimida, ela deveria romper com a ideologia e se conscientizar de sua condição marcada pela exploração para transformá-la por meio de uma ação revolucionária. Tá bom? Então veja, se na cabeça de Hegel, para terminar aí a nossa aula, se na cabeça dele a história era meramente um diálogo entre tese e antítese e gerando uma síntese, para Marx, na verdade, a história ela deve ser contada a partir da luta de classes. É sempre quem é capaz de dominar, determinando o modo de viver explorado daqueles que fazem parte da classe dominada. Então são óticas, são jeitos diferentes de ver a mesma coisa, e por isso que Marx criticava muito esse pensamento de Hegel. Tudo bem? Aqui na página 11 até tem um texto para vocês lerem sobre o comunismo, sobre o marxismo, e sobre essa revolução que Marx propunha, né, da classe que estava sendo dominada, de vencer essa exploração e suplantar, não é, esse processo histórico de dominados e dominadores. Mas eu não quero que vocês leiam isso nesse exato momento para não ser muita informação para vocês. Na próxima aula eu vou retomar um pouquinho esse conhecimento, essas informações, eu vou ler com vocês esse texto e vou propor para vocês os exercícios da página 11. Por enquanto não precisam fazer isso. Tá? Se atenham apenas à questão do idealismo, guardem no coração, não é, essa introdução ao materialismo histórico e dialético. Vamos aprofundar isso na próxima aula. Não precisa me mandar foto dos exercícios, tá bom? A princípio, apenas façam aí no caderno. Qualquer dúvida, mande mensagem aí pelo WhatsApp, eu vou ter a maior alegria de ajudá-los. Eu sei que esses temas são temas bastante pesados. Aliás, o terceirão tem visto temas bastante difíceis em filosofia metafísica, por exemplo, também foi um conteúdo meio pesado, mas tentem se organizar para ir pouco a pouco digerindo esse material, conhecendo cada vez mais. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um conhecimento pleno de todos esses materiais, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!